Por que é que do nada o Paraguai virou o assunto preferido de quem tá cansado de Brasil? Eu não tô falando de turismo, não. Não é Ciudad del Este, vamos pra comprinha, perfume, canetinha, cuidado com essa canetinha. Eu estou falando do Paraguai como solução de vida, como solução de empresa e principalmente como solução de imposto. Parece que de uns tempos pra cá, todo mundo tem um amigo, um primo, um especialista do grupo de WhatsApp, todo mundo dizendo, vai pro Paraguai, abre uma empresa no Paraguai, muda pro Paraguai, aqui não tem como ficar mais. E eu entendo perfeitamente o motivo dessa febre, é a exaustão. É gente cansada de pagar caro, de não entender o que está pagando, de viver numa rotina em que qualquer coisa que você faz, se for vender, comprar, investir, contratar, vem com um pacote de tributos e obrigações que parece um teste de resistência. Só que é um problema. Quando um assunto vira febre desse jeito, vira também um ótimo terreno para vendedor de sonho. E aí aparece a promessa, né, de zero imposto, promessa de quer sumir da Receita Federal, promessa de mudei no papel e nunca mais declaro nada, promessa de vamos lá fazer um documentinho só. Então, hoje eu quero conversar como gente grande, sem romantizar o Paraguai como paraíso e sem demonizar também como se fosse um golpe. O que existe é um conjunto de incentivos reais e uma lista bem objetiva de riscos e limitações que muita gente está ignorando. Então vamos começar pelo lado que mais chama atenção. Por que algumas empresas estão indo para o Paraguai? O caso que mais viralizou foi o da Lupo, que anunciou investimento e operação industrial no Paraguai com aquela frase que resume o sentimento de muita gente aqui no Brasil. Não foi a Lupo que foi para o Paraguai, o Brasil empurrou a Lupo. E essa frase pegou porque ela conversa com uma dor coletiva, a sensação de que aqui é caro demais para produzir, complexo demais para operar e imprevisível demais para planejar. E aí, quando uma empresa desse porte fala isso, o efeito é dominó. Isso vai para manchete, isso vai para conversa de mercado, vira reunião de conselho, vira pauta do empresário médio que está tentando sobreviver e fala assim, nossa, mas será que eu não devo ir para o Paraguai? Mas qual é o atrativo concreto do Paraguai? A resposta tem 3 pontos. Nenhum deles é um milagre não, tá? É matemática e ambiente de negócio. Vamos lá. Primeiro ponto, sistema mais simples de consumo. O Paraguai tem um IVA, que é um imposto sobre o valor agregado, com uma alíquota geral de 10%. Em alguns casos, pode chegar a 5%. E aqui tem uma diferença brutal em relação ao Brasil. Não é só o número, é a lógica. É uma estrutura muito mais direta, você não precisa ser especialista, que nem eu, em sigla para poder compreender a espinha dorsal do tributo. No Brasil, a pessoa não fica doida só por causa da carga, ela fica doida porque a carga vem empilhada num sistema totalmente fragmentado. Imposto estadual, imposto municipal, imposto federal, exceção por produto, exceção por serviço, exceção por setor, exceção por regime. Eu já falei muita exceção, né? Tudo bem. Exceção por estado e uma indústria inteira de interpretação em cima disso. Eu sei, eu sou consultora tributária, eu faço parte dessa indústria. O empresário gasta dinheiro comigo, gasta energia, gasta tudo tentando entender o jogo e não tentando ganhar o jogo. Segundo ponto, imposto sobre a renda com alíquota menor e ambiente mais previsível. De novo, mais importante do que o número isolado é o pacote. Menos camadas, menos IC, menos susto a cada atualização normativa, menos dúvida operacional. Terceiro ponto, o grande imã industrial, a maquila. Aqui é onde muita indústria brasileira olha e fala, agora eu entendi. A lógica da maquila é, você consegue importar insumos e componentes com benefícios, produzir no Paraguai com foco em exportação e pagar um tributo bem reduzido sobre o valor agregado. E aí você entende por que o assunto explodiu. Quando a indústria compara o custo de produzir aqui com energia cara, burocracia, contencioso, obrigações acessórias versus um regime desenhado para atrair produção e exportação, aí a conversa muda de tom. Deixa de ser uma aventura, deixa de ser vou passear no Paraguai e vira uma questão de sobrevivência. Agora eu preciso colocar um freio saudável nessa empolgação, porque não existe mudança sem troca. Quando você vai para o Paraguai, você não paga só imposto, você pega o país inteiro, é um pacote completo. E aí eu te pergunto, quais são os limites do Paraguai? O primeiro limite é muito simples, maquila não serve para qualquer operação. Ela faz muito sentido com indústria, com estratégia exportadora, com cadeia de suprimentos bem ajustadinha, com um produto que aguenta a logística e com estrutura para operar fora. Não é fábrica universal para qualquer coisa. Segundo limite, infraestrutura e ecossistema. Tem empresa que vai e dá muito certo. Tem empresa que se surpreende com gargalos, logística, fornecedores locais, maturidade de certos serviços, disponibilidade de mão de obra qualificada em volume e especialização, dependendo do setor. Isso não é uma crítica gratuita ao Paraguai, eu não acordei com raiva do Paraguai não, tá? É simplesmente o que acontece quando você compara economias com tamanhos e estruturas diferentes.
O terceiro limite não é imposto que salva a empresa sem um modelo de negócio. Essa, quando eu falo, a galera costuma ficar meio impressionada, mas vem cá que eu vou te explicar tudo bem direitinho. Tem gente que olha o Paraguai como se fosse uma cápsula sagrada, um portal mágico. Mas se o problema da sua empresa é um produto ruim, é uma gestão ruim, é uma estratégia ruim, é um mercado errado, é um custo interno descontrolado, o imposto menor não conserta isso. Tudo bem, vai ajudar, claro, mas não substitui o básico. Então dá para entender por que o Paraguai atrai? Claro que dá, muito. Mas também dá para entender por que não é solução para todo mundo. Agora vamos para a parte que está ficando cada dia mais popular e mais perigosa. Pessoa física. Por que tem tanta gente falando em mudar a residência para o Paraguai? Aqui o papo costuma vir embalado num tom meio de libertação, sabe? Vou virar residente fiscal no Paraguai e acabou o Brasil. E é aqui que eu preciso ser bem clara. Residência fiscal não é adereço, não é carimbo, não é um cadastro e pronto. O Brasil tem regras para quando alguém quer sair em caráter definitivo e deixa de ser residente para fins fiscais. E isso inclui formalidade, porque país não é festa de parente, tá? Pra você sair assim, dando tchau discreto. Não, não, não. Tem comunicação de saída, tem declaração de saída, tem ajuste de situação. Não é frescura burocrática, é o mecanismo que separa duas coisas muito diferentes. O residente fiscal no Brasil, que vai pagar imposto e tudo mais aqui, e o não residente fiscal no Brasil. Também vai pagar imposto em algumas situações aqui, tá? O problema é que muita gente tenta fazer o meio do caminho. Muda no papel, mas não muda na vida. A pessoa diz que mora fora, mas continua com a vida todinha no Brasil. E aí eu não tô falando de visitinha pra família não, tá? Eu tô falando de centro da vida. Por quê? Na prática, quando a Receita olha pra residência fiscal, e não tem que ser mais esperto que a Receita Federal, tá? Ela não tá interessada em selfie sua lá na Cidade Leste. Ela tá interessada em sinais objetivos. Onde é que você vive? Onde que a sua família vive? Onde que você trabalha? Onde que você consome? Onde é que você mantém a sua base? E é justamente aí que existe o risco real da situação. Quando a fiscalização entende que houve saída simulada, aquela história de fui embora, mas continua tudo igual, só que com o endereço estrangeiro no meio do cadastro, pois é, aí não cola. E tem mais um ponto que muita gente ignora. Há acordos internacionais e mecanismos de cooperação com troca de informações. O mundo de hoje não é o mundo que você some só porque atravessou uma fronteira. Não é automático, não é onipotência da Receita, mas também não é esse conto de fadas de invisibilidade, não. Então, se você quer morar no Paraguai porque você quer morar no Paraguai, ótimo, pode ser uma excelente escolha. Agora, se você está pensando nisso só como plano para pagar menos imposto, faz isso com seriedade, porque o custo da improvisação pode ser muito alto. Imposto, multa, juros, anos de dor de cabeça e uma conta que geralmente vem no pior momento possível. E é justamente aí que a economia que a pessoa acha que fez vira o financiamento do advogado que vai te defender. Então você é contra ir para o Paraguai? Calma, não. Eu sou a favor da coerência. Se uma empresa tem estrutura, tem estratégia e tem razão econômica para produzir fora, gente, isso faz parte do jogo global. Isso existe no mundo inteiro. E se uma pessoa quer mudar de país para refazer a vida, eu quero ir embora para o Paraguai, isso também existe no mundo inteiro. O que eu sou contra é a fantasia de agora eu vou dar um hack. Porque o Brasil pode ser caótico, mas o básico continua valendo. Quando você tenta driblar uma regrinha com improviso, a chance de dar ruim é gigantesca. E vem cá comigo, o Paraguai virou símbolo não só porque tem imposto menor, mas porque ele virou o contraste perfeito com o nosso sistema. No Brasil, a gente está vivendo há décadas num modelo que o imposto sobre consumo virou um Frankenstein. Total. Cada ente com sua regra, cada setor com sua exceção, cada operação com seu risco de interpretação e uma máquina de litígio que cresce que nem mato. E aí, quando aparece um país vizinho aqui do lado, com um sistema mais simples, com uma alíquota mais baixa e um regime industrial desenhado para atrair produção, é óbvio que isso vai virar assunto. No fundo, esse papo todo de Paraguai é meio que uma confissão coletiva. Tem gente que cansou de um sistema em que trabalhar certo dá mais trabalho do que trabalhar. Então sim, faz sentido que o Paraguai esteja ali no radar e esteja na boca do povo. Faz sentido sim que as empresas olhem para lá quando a conta aqui dentro não fecha. E faz sentido que pessoas cansadas e buscando imposto menor cogitem mudar. Mas eu vou repetir, não trate mudança de país como truque, trate como decisão real, porque imposto menor pode ser excelente, mas o improviso caro é sempre o mesmo final, multa e juros. E é isso. Toda segunda-feira, 9h30 da manhã, tem Não Vou Passar Raiva Sozinha no site do Estadão. Curte, aproveita para mandar esse vídeo para alguém que está nessa fase aí, ó, quero sumir do Brasil, quero só um CPF estrangeiro e ser feliz por lá. E eu espero você aqui na semana que vem, porque do jeito que as coisas andam, assunto pra gente não vai faltar.